Contraponto, com Márcio Alvarenga e seus contraponteadores. Está começando mais um Contraponto, um tema telemedicina, 2 pontos de vista do médico sanitarista, professor da Escola de Saúde Pública da USP, criador da Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária, Dr. Gonzalo Vecina. Grande prazer em tê-lo de volta ao Contraponto para ocupar sua cadeira cativa, doutor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. E participa conosco também o Dr. Luiz Marcelo Aranha Camargo, professor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e coordena o projeto Saúde Infinita, que é uma iniciativa do Instituto Nacional de Epidemiologia da Amazônia Ocidental. Dr. Luiz Marcelo, prazer em tê-lo conosco, bom dia. Eu que agradeço o convite e o prazer é todo meu. Muito obrigado. Doutor Luiz Marcelo, o projeto Saúde Infinita, ele tem objetivos bem claros, simples, de promover a saúde com ações preventivas e também incremento na condição de pacientes com doenças agudas e crônicas nessa população ribeirinha da Amazônia. E essa iniciativa, ela me faz lembrar que quando recebi aqui no programa o médico cardiologista Dr. Adib Jatene, em 1989, muito antes dele se tornar ministro da Saúde, e ele veio a Uberlândia na condição de paraninfo da turma de formandos aí do curso de medicina. E naquela oportunidade, quando indaguei sobre o desafio do médico que estava se formando naquele momento, ele nem titubeou em responder o seguinte: descentralizar, ou seja, sair do eixo do Sudeste, enveredar pelos recantos longínquos do país, onde havia grande falta de assistência médica, e em que pese o esforço do governo federal de criar mais médicos, parece que esse desafio ele continua predominante, já que, afinal de contas, nós estamos falando desse continente chamado Brasil. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito aí da experiência, doutor Luiz Marcelo. Bom, boa tarde para todos. Primeiro, eu concordo com a sua opinião também. A gente acaba, hoje, tendo uma explosão de escolas de medicina, né? Mesmo aqui em Rondônia, que você não tem nenhuma escola, não é federal, mas também é nova, e a gente está formando médicos e eles migram para o grande eixo mesmo do sul e do sudeste, e a gente continua com aproximadamente 0,9, 0,8 médicos por 1.000 habitantes, algo em torno disso aí. Então, eu concordo com essa posição. Bom, eu vim para cá, o professor Jatene foi meu professor, mas ele não me inspirou com essa frase, não. Mas eu fui, quando ingressei como docente na USP em 1990, o departamento de parasitologia me enviou para Rondônia para executar projeto de pesquisa mais especificamente em malária. Eu fiquei 3 anos aqui. Além disso, fui convênio com o governo, USP e governo de Rondônia, e a gente ajudou a estruturar um monte de serviços de saúde, como o Hemocentro, Hospital de Medicina Tropical, Centro de Pesquisa, ambulatório de hepatites, etc. E tal. Tive o prazer de ter como parceiro e professor o professor Luiz Debrando Pereira da Silva, né, grande cientista, e a gente chegou a morar junto, tivemos uma república em Porto Velho, e eu acabei migrando para o interior depois, sabe, e acabei me encantando. Tenho mais tempo eu sou paulistano, mais tempo de Rondônia do que de São Paulo, e me considero rondoniano. Então eu vim embora para cá, e não inspirado pelo professor Jatene, mas que eu concordo com a visão dele. Eu tive essa missão, eu tive que cumprir essa obrigação com o departamento, mas no fundo, como eu tinha criado essa criatura aqui, para ajudar a criar o sistema de saúde, essas estruturas que eu citei, eu me senti na obrigação de cuidar dos filhos. Eu fiquei por aqui. Doutor Vecina, hoje nós temos mais de 390 cursos de medicina no país. E uma parcela considerável deles não tem um hospital que possa oferecer material didático de qualidade. E aí eu pergunto, doutor Vecina, o que a gente pode esperar do perfil desses novos médicos? Veja, é óbvio que a estrutura de uma faculdade de medicina é importante para a formação de um bom médico.
Agora, nesse país que tem tantas desigualdades, nós não vamos ter em todos os locais a condição mais adequada para a formação desses médicos. No entanto, esses médicos são necessários. E com certeza eles não irão parar de livre, espontânea vontade nos lugares em que eles são necessários. Carlos Gentili de Mello, no início dos anos 70, fez um estudo em que ele buscou a associação entre presença de agência bancária e presença de médicos naquela localidade. Onde tinha agência bancária, tinha médico. Onde não tinha agência bancária, não tinha médico. E não era tanto pela questão do dinheiro, era pela questão de que você, junto com a agência bancária, tem cinema, tem escola, tem lazer, tem uma estrutura para viver. Quer dizer, um cara que faz um curso de 6 anos, ele quer ir para um lugar que tenha duas coisas: um mínimo de estrutura para viver, escola, lazer, etc. E a segunda coisa, espaço para a prática da assistência à saúde sem correr riscos de maltratar os pacientes. Então, tem que ter acesso a exames, tem que ter acesso a um mínimo de tecnologia e tem que ter acesso a colegas que possam ajudá-lo a resolver problemas que ele não saiba resolver. Eu acho que nós temos problemas, mas para problemas teremos que ter soluções. Quais serão as soluções para a má formação de médicos? Nós vamos ter que utilizar a estrutura do serviço. É a estrutura do serviço estruturada nesse país ou não estruturada é que vai conseguir fazer o que nós chamamos hoje de educação permanente. É o serviço com, de preferência, o auxílio da academia que poderá levar esses médicos a serem bons profissionais. E eu acho que essa é uma questão que nós temos que. A gente tem uma maldita condição de sempre pensar cartesianamente. Primeiro o salário, depois a entrega. Não tem essa história de primeiro o salário, depois a entrega. As coisas acontecerão de acordo com o que a realidade permitir que elas aconteçam. E nós vamos ter que corrigi-las para que elas cumpram a tarefa que se espera que seja cumprida. Doutor Luiz Marcelo, o senhor convive aí com médicos, muitos deles até formados no exterior. Com que perfil, doutor? Então, primeiro eu concordo com o professor Gessene, só gostaria de tomar a liberdade de acrescentar uma outra observação, que ainda há um encantamento do estudante de medicina, do médico, eu diria também, no glamour. Então ele quer ser um especialista, então ele acaba buscando os grandes centros também por isso. Questões econômicas, questões de encantamento pessoal, de satisfação do ego, enfim. Então, acho que entra nesse desvio dos médicos formados em outras regiões, principalmente para a região já populada por médicos, né, para o Sudeste e o Sul. Os médicos que eu trabalho aqui, trabalho com acadêmicos de medicina de várias regiões do mundo e do Brasil, que fazem um estágio do 5º ano, de 2 meses aqui, em assistência primária à saúde de população rural do Amazonas. Esse é o termo meio comprido, mas é isso aí. Como supervisor dos mais médicos, eu supervisiono 10 médicos, muitos formados no exterior, que faço aqui comigo também, e muitos formados aqui em várias regiões. Não há uma uniformidade na formação deles. Por exemplo, os colegas estrangeiros, não estou falando de qualidade, tá? Falando de perfil, eles muitas vezes não se encaixam dentro da ordenação do SUS, do fluxo do SUS, das diretrizes do Ministério da Saúde. Então, a gente tem algum trabalho enquanto supervisor, no sentido de capacitá-los e tentar melhorar o desempenho dentro das condições que a gente tem do SUS aqui. A gente usa basicamente aqui, a gente não vê mais com tanta importância a questão do hospital, embora ele tenha, no momento você tem que chegar no hospital, né, quando você não consegue resolver uma atenção primária, você vai chegar no hospital, mas antes era o inverso, né, você nem tinha atenção primária. E hoje a gente valoriza muito esses cenários, onde a gente tem a presença do acadêmico de medicina desde o 1º ano do curso,
são 6 anos, já frequentando o ambiente SUS. Eles começaram a aprender desde aí como é que deve ser. Então, eu pego então, profissionais de várias formações e tento uniformizar aqui as capacidades que eu tenho de supervisão de mais médicos, e enquanto acadêmico, quando eles passam por estágio aqui comigo, incentivando a questão da pesquisa, né, e ensino de uma medicina mais difícil de executar, que a gente não tem, como o professor mesmo disse, não tem tantos recursos aqui, então a gente tem que hipertrofiar o que a gente chama, em linguagem médica, da semiologia, que é aperfeiçoar o seu diálogo, as suas perguntas, as perguntas que você vai fazer para o paciente, elas têm que ser mais eficientes, tem que ter uma resposta que o raciocínio clínico funcione melhor. E você tem que hipertrofiar pelo exame físico. Então você tem que sair da máquina e mesmo tocar no paciente, examinar a barriguinha dele, tá, escutar o coração, o pulmão. Então a gente procura hipertrofias para compensar a desvantagem que a gente tem para acesso a alguns exames mais, às vezes, importantes. Por exemplo, no exame de imagem aqui, uma ressonância magnética, que você vai precisar em poucos casos, mas às vezes você precisa, 3 meses de fila, tem 3, 4 meses de fila. Mesmo alguns especialistas, como oftalmologista, otorrinolaringologista, mesmo coisas simples, que acho que aí a falta de competência da base da ascensão primária em fazer o filtro, acaba chegando coisa desnecessária para esse profissional, que são poucos, e acaba congestionando. Então, os pacientes levam, às vezes, 1 ano para passar no oftalmologista. Então, acho que se a gente conseguir trazer algumas coisas dessas para dentro do nível da atenção primária, como a gente tem procurado fazer aqui, você consegue, a resolutividade da unidade aqui é em torno de 80% de descarga. Agora, tem caso que tem catarata, eu não posso fazer aqui, eu não tenho habilidade para isso, não fui treinado. Aí eu encaminho para o oftalmo, uma retinopatia diabética, hipertensiva, tem que fazer coagulação, laser, né, chamado. Aí eu não tenho, daí ele vai, mas não vai porque tem um cisco no olho, porque tem uma retinopatia grau 1, grau 2 hipertensiva, que não tem que fazer, tem que controlar a hipertensão. Mas não é isso. Doutor Vecina, a chamada telemedicina no Brasil, ela foi regulamentada por meio da Lei 14.510 de 2022, e esses atendimentos virtuais permitem, então, que os pacientes sejam tratados em casa, acelerando diagnósticos, viabilizando o acompanhamento de doenças crônicas e, em casos mais delicados ou avançados, facilita a avaliação prévia de uma transferência hospitalar, especialmente quando não existe um médico disponível presencialmente naquele momento necessário, né? E aí eu pergunto, o que a telemedicina tem contribuído para atenuar os problemas de saúde pública da população, doutor? Bom, primeiro nós temos que lembrar um assunto que eu acho que é fundamental aqui, que em 1918, antes da pandemia, havia já uma proposta de implementação da telemedicina aqui, e o Conselho Federal de Medicina proibiu que nós regulamentássemos a telemedicina, fazendo um ato espúrio de proteção do mercado de trabalho, do que os caras lá do CFM acreditavam que deveriam fazer e estavam totalmente errados. Aí veio a pandemia e aí o Congresso tomou a frente e fez essa proposta de regulamentação. Primeira coisa, telemedicina não é para a Amazônia, telemedicina é para o Brasil. Eu tenho problemas de acesso a médicos aqui na periferia da cidade de São Paulo. Esta cidade que tem 5 médicos por 1.000 habitantes, não tem médico lá na Zona Sul, não tem médico lá na Zona Leste. Falta médico especialista nessas regiões também. E falta médico não só especialista, falta médico na periferia das grandes cidades, inclusive de São Paulo. Então, telemedicina é um instrumento do nosso tempo, que tem uma capacidade de resolver muitas coisas e que não resolverá outras, né? Como o Luiz Marcelo disse, em alguns momentos você vai ter que pôr a mão no paciente. A ausculta pode ser feita com equipamentos? Pode ser feita com equipamentos, né? Ver a cor da pele, ver a condição de uma ferida, etc. É possível ver com uma imagem adequada? É possível ver com uma imagem adequada.
ela pode ser oferecida através de um técnico de enfermagem, de um agente comunitário de saúde? Pode ser oferecida. Dá para fazer ultrassom à distância? Isso o Conselho Federal ainda não liberou, mas dá para fazer ultrassom à distância. Hoje nós temos equipamento para fazer ultrassom à distância feito por um profissional técnico e que vai ter a interpretação feita por um médico, primeiro por inteligência de máquina, porque hoje a inteligência de máquina resolve 90% dos diagnósticos. Depois, aqueles 10% que a inteligência de máquina não consegue resolver, vai ter que ter a presença de um radiologista, de um ultrassonografista, de um cara especializado. Agora, não é para as regiões de baixa densidade demográfica somente, como é o caso do Amazonas. É óbvio que essas regiões vão se beneficiar muito da oportunidade da telemedicina, mas ela servirá também para a periferia das grandes cidades, onde nós temos uma falta importante de profissionais da saúde. Nós temos que. Ó, o Brasil tem 5.700 municípios, um pouquinho menos. Agora, desses 5.700 municípios, 1.200 e alguma coisa tem menos de 5.000 habitantes. Nesses municípios com menos de 5.000 habitantes, não precisa estar no Amazonas, aqui no estado de São Paulo, atualmente eu acho que não tem muitos municípios sem médico, mas eu me lembro, no início do governo Montoro, lá em 1983, dos 800 municípios do estado de São Paulo, nós tínhamos 250 que não tinham médicos. Hoje essa situação melhorou muito, mas então a telemedicina é uma solução, ela tem que ser, como toda solução, bem utilizada, e ela terá um espaço muito importante, sim, particularmente nessas regiões mais pobres e isoladas. Uhum. Doutor Luiz Marcelo, o projeto que você coordena, você e sua equipe propõe aí ações assistenciais e de promoção de saúde para 10 comunidades do Baixo Rio Madeira, compreendendo aí aproximadamente 350 moradores, além, é claro, da presença dos agentes de saúde locais, né? Nos conte um pouquinho sobre o tipo de assistência que é oferecida e quando os casos são urgentes, doutor, tem a tal de ambulância para o transporte do paciente? É verdade, esse termo é utilizado de rotina aqui, na incorporação ao português aí contemporâneo, ambulância. O projeto ele se pauta em três quatro pilares, se você bem breve. O primeiro deles é a capacitação e educação em saúde, dos agentes comunitários de saúde e da população também, dos problemas que eles enfrentam. E hoje os problemas que eles enfrentam, pode ser aqui na Amazônia, mas o que mais prevalece aqui são as doenças crônicas não transmissíveis e alguns agravos da área de medicina tropical, eu diria assim, tá, para ser mais genérico. Outra faceta é a questão da telesaúde, não só telemedicina, mas telesaúde com outros profissionais, que a gente assiste a 800 quilômetros aqui, horário marcado na nossa agenda aqui da USP de Rondônia, Montenegro, onde eu estou. Então, eles agendam, os agentes de saúde agendam, e eles foram capacitados a fazer, por exemplo, os testes rápidos para HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, gravidez também, e a gente faz isso à distância aqui, e ensinou na capacitação também, treinou os 63 agentes comunitários de saúde a fazer um exame físico elementar. Não chega na ausculta, como o professor Cristina citou, né, porque é uma coisa mais sofisticada, precisa de bastante treino, mas, por exemplo, dividir o abdômen em áreas anatômicas de fácil. Eu falo assim, olha, falta o facilita esquerda, o mesogastro, então eles sabem o que é o que eu estou fazendo, eles obedecem o meu comando daqui, 800 quilômetros de distância. Então eu já retirei de área várias apendicites, litíase renal, pedra no rim, coisa assim. E a terceira, então, a gente acaba fazendo esse tipo de intervenção, que pode ser ambulatorial e pode ser emergencial. Emergencial eu revezo com outro médico, que é o Dr. Sérgio Bazano, que é do Centro de Medicina Tropical de Rondônia, diretor clínico, e a gente fica à disposição da comunidade. Essa comunidade tem um estudo isso, tá? Mas a gente presta assistência. Essa comunidade a gente fica então de plantão. Eles podem ligar a qualquer hora da noite
porque você vai ter picada de cobra, acidentes domésticos, né? Queimaduras, cortes, e a gente administra aqui na distância, e quando a gente vê que talvez não consiga segurar, a gente então aciona a ambulância em Humaitá, que é a cidade do Amazonas, e ela vai resgatar esse paciente. Cada resgate desse custa R$ 2.500, então a gente preza muito pelo diagnóstico preciso, e também, na dúvida, a gente prefere a precaução. E, finalmente, o outro trabalho é o trabalho de saúde e meio ambiente. Então, você tem algumas equações muito difíceis de resolver nessa população. Por exemplo, a gente fez o exame de presença de Escherichia coli na água de beber. Então, você chegava na casa do morador, trabalha mais de 10 anos lá, todo mundo conhece, eu pedi, me dá uma água para beber, a água que ele bebia. E ele me servia, eu tomava um pouco, para não ser chato, né? E guardava o resto e colocava para ver contaminação 100% contaminado com Escherichia coli, né? Coliformes fecais humanos, quer dizer, não é nem contaminação por outros animais. Então, como é que faz? Eles tomam água direto do Rio Madeira. Eu peguei água do meio do Rio Madeira, por causa do garimpo, tem muitas balsas, etc. E tal, eles defecam no rio, a água do meio do Rio Madeira também contaminada com coliformes fecais. Então, tem essa questão. Tem a questão do destino do lixo orgânico, esgoto, não tem, né? São fósseis, mas elas não têm nenhum tipo de proteção, contamina lençol freático. Existem mecanismos de engenharia ambiental para você evitar isso. E, finalmente, o destino do lixo inorgânico, principalmente plástico. Lá você ainda tem o problema do mercúrio, falando em população ribeirinha do Baixo Madeira, né? Então, ainda tem o mercúrio que se usa na extração do ouro. Então, a gente trabalha dessa maneira, capacitação, a assistência da telemedicina, meio ambiente e, finalmente, as intervenções que nós fazemos a cada 2 meses e meio, aproximadamente, dependendo da chuva, da seca do rio, da vazante do rio. Então, o que faz nessas intervenções? Eu fico 10 dias em área, tem uma base avançada da USP lá, que tem luz elétrica, que na localidade não tem, a gente tem luz solar, tem um Wi-Fi, uma internet satélite também, que fica lá, ancorada lá, a comunidade distribuída dela, e quando a gente vai para a SEDEG, a gente faz os exames mais especializados. Por exemplo, se eu acompanho um hipertenso, um diabético, um dislipidêmico, um obeso, enfim, várias situações, é imperativo para o diretor do Ministério eu ter acesso a um eletrocardiograma. Os indivíduos, além de fumarem tabaco, eles inalam muita fumaça do fogão a lenha, que é o método de fugimento deles. Então, a doença pulmonar obstrutiva crônica é muito frequente, inclusive em senhoras que cozinham mais frequentemente. Então, a gente faz espirometria nessas áreas. A gente faz o fundo de olho, que é a retinografia, para acompanhar essas doenças. Tudo lá. E a gente consegue guardar isso numa nuvem que faz a espiro, que faz biópsias de pele, retirada de lesões, tem muita hanseníase na região, muita leishmaniose também, intersecção de doença crônica com alguns agravos de doença eficaz, como eu disse inicialmente. Então a gente leva essa tecnologia para lá, porque senão esse indivíduo vai ficar fora da diretriz e não vai ser assistido corretamente, ele fica à margem do SUS. Então a gente acaba levando essa tecnologia para lá, e uma coisa que o professor disse, que a gente está querendo implementar agora é a questão do ultrassom também. Aliado a isso, tem toda a questão de saúde bucal, então um grupo de odontólogos com a gente está fazendo uma intervenção e está medindo para onde vai, se vai melhorar o perfil de saúde da população ou não, com ações, então, como eu já disse, educativas, saúde psicológica também. Em função da questão do garimpo, houve um desvio do eixo socioeconômico cultural dessas populações tradicionais para o garimpo de ouro, que é aluvião, no Rio Madeira. Então, quando houve esse confronto entre o governo federal, mais recente entre o governo federal, essa questão do garimpo, muitas balsas foram destruídas. Não vou avaliar isso de vista legal, nem biológico, mas assim, às vezes era o único bem que ele tinha, e houve uma síndrome de pânico na população. Eu atendi muitos casos de ansiedade, e síndrome de pânico é um tipo de ansiedade nessas populações que vivem nessa pressão. O problema é que, se continuar nesse ritmo, melhorou bastante, mas ainda tem mineração, pouco, mas tem, muito menos do que nos anos passados, você vai ter uma geração de ribeirinhos que perderam a cultura de pesca, de caça, de plantio de mandioca, de pequena cultura que eles fazem na época da vazante da água, que formam praias, eles plantam melancia, feijão, milho, mandioca, vai se perder tudo isso.
Então, nosso trabalho tem sido buscar soluções, talvez impossíveis para algumas delas. Doutor Messina, esse retrato não aparece na novela, né? Não, não aparece na novela. E a gente tem que tomar cuidado, porque, ó, tudo isso que o Luiz está falando é a realidade da Amazônia. Não tenho a menor dúvida disso. Agora, aquela é uma região onde nós temos 4% da população brasileira. Então, tem que ter soluções para aqueles 4% da população brasileira, mas o problema que tem do lado de cá é um problema bárbaro também, muito grande, que tem um impacto muito grande na saúde da população brasileira. Temos que olhar para aquilo e temos que olhar para isto. Temos que olhar para as populações ribeirinhas, temos que olhar para a população dos nossos povos ancestrais, temos que olhar para a população dos negros escravizados que ainda continuam existindo. Temos muitos polos aqui no sul-sudeste, mas é um pouco a desgraça de viver num país de renda média. Nós temos que resolver extremos. E é muito difícil resolver extremos, seja por causa da baixa densidade populacional, seja pela alta densidade populacional que eu tenho numa cidade como São Paulo. A diferença da expectativa de vida ao nascer que eu tenho em bairros de São Paulo é muito grande. Quem nasceu aqui onde eu moro, no Alto da Lapa, tem uma expectativa de vida ao nascer de 85 anos. Quem nasce a 70 quilômetros daqui, na cidade de São Paulo, em cidade de Tiradentes, tem uma expectativa de vida ao nascer de 65 anos. Então, como se explica isso? Pela desigualdade social. É lógico que nas regiões da Amazônia, eu não só tenho a desigualdade social, como tenho esse problema do acesso, né? É bastante mais complexo, mas nós temos que ter em conta que de tudo um pouco nós teremos que dar um jeito de fazer. Doutor Luiz Marcelo, até que ponto também a teleconsulta, a telemedicina, ela tem o potencial de mitigar essas disparidades no acesso aos cuidados de saúde que afetam uma parcela substancial dos indivíduos, aliás, no mundo todo, né, doutor? Sim, sem dúvida. É um instrumento muito potente, eu apoio, acho que fundamental. Eu já aprendi muito telemedicina aqui na época do Covid, né? Na epidemia, eu fazia o atendimento da população via SUS pela telemedicina, no consultório, porque estava tudo engessado, né? Eu acho que é um instrumento fantástico. Eu só queria fazer uma observação, não tem muito professor de ensino. Eu trabalho com populações originárias, quilombolas também, mas o foco não é exatamente esse. É porque eu precisei, para comprovar a eficácia do meu método, que é a educação, a intervenção, a telemedicina e a saúde ambiental, eu sei de uma área remota. E essa área que eu estou, ela é remota. Então, a área também agora, a gente começa com outro estudo agora em área de reserva extrativista de borracha de castanha, na fronteira com a Bolívia, entre Rondônia e Bolívia. Eu já estive lá, passei 10 dias lá, e agora a gente vai implementar lá também. Porque são áreas isoladas. Então, a gente quer, eu posso levar isso para esses desertos de profissionais de saúde que o senhor menciona, em São Paulo, por exemplo. Eu posso levar isso para o Nordeste. Eu posso levar isso para os esquimós no Alasca, então, no Canadá. Então, a ideia eu estou usando essas populações, no sentido, obviamente, como um modelo de população isolada, não especificamente a questão cultural. Mas a telemedicina eu exerci muito aqui, eu tive bastante dificuldade no começo, né? Porque eu sou de outra geração, não estava tão acostumado com essa tecnologia toda. Meus grandes assessores são meus filhos, tá? Para assessorar aqui, tanto no celular, tudo. Isso mas depois você engata, você começa a criar uma rotina. Por exemplo, lá em área remota, a gente criou uma ficha tipo um checklist, e o agente comunitário de saúde treinado, né, o técnico treinado, ele preenche aquilo com cruzinha e envia para a gente um dia antes da consulta. Então são 6, 8 consultas, a gente retornos, né, entre essas, e a gente então já sabe o que vai vir pela frente, que já tem um checklist ali, a gente complementa então com
a anamnese, a entrevista do paciente, e o exame físico realizado pelo agente comunitário de saúde, de forma bem modesta, mas que ajuda muito a gente à distância. Acho que é um instrumento fantástico. Pelo visto, né, doutor Vecina, a qualidade dessa assistência, ela supera muito determinados postinhos de saúde, né? Não, veja, é, o que o Luiz Marcelo está colocando para a gente é que a relação profissional-paciente, que aí não é só o caso do médico-paciente, tem essa infraestrutura muito importante do agente comunitário de saúde. O agente comunitário de saúde foi a pedra de toque que o SUS descobriu por causa dos problemas da desigualdade social, né? Eu me lembro muito aqui em São Paulo, quando a enfermeira Joana Azevedo, já falecida, começou a levar a ideia do agente comunitário de saúde através do agente de educação aqui para o Vale do Ribeiro. O Vale do Ribeiro é uma região paupérrima do estado de São Paulo. E não tinha. E a Joana começou a levar isso para lá. No Ceará, a ideia do agente comunitário de saúde nasceu lá no Ceará, uma cidadezinha chamada Jucá, com o Carlile, que foi secretário depois da saúde do Ceará, e que teve essa ideia de como é que eu faço para chegar onde eu não vou? Vou criar um elo de ligação. Esse elo de ligação é um cara que lá atrás sabia ler e escrever. Hoje a gente está exigindo uma certa sofisticação. Aqui em São Paulo, o agente comunitário tem que ter o primeiro ciclo completo, mas o que interessa é que ele saiba ler, escrever e fazer conta, né? E aí ele tem que preencher esse documento que o Luiz colocou, né? Esse documento chegou a ter um nome chamado A3 aqui no Brasil, que ele capta o que ele está vendo lá e passa para a equipe, né? E a equipe tem uma noção das condições de vida que levam ao processo de adoecimento, que são obstáculos a uma vida mais saudável e aonde tem que haver algum tipo de intervenção. O médico tem que saber o que e como o paciente está comendo, o que está fazendo com o lixo, o que está fazendo com a água, e esse cara que faz essa ligação, que é o agente comunitário de saúde, é o responsável por fazer isso. Nós copiamos o nosso sistema de atenção à saúde dos ingleses, mas os ingleses não tinham pobreza. E nós temos pobreza. Então, nós tivemos que encontrar um jeito de fazer uma articulação com a comunidade que permitisse que o profissional de saúde soubesse o que está acontecendo, onde as pessoas vivem e que nem sempre o profissional de saúde vai. Pelo menos não vai com a mesma frequência que o agente comunitário de saúde vai, né? Então, essa pedra de ângulo fez uma transformação fantástica, que pode ser agora muito potencializada com a tecnologia, né? O mundo digital está trazendo muitos instrumentos novos para que essa capacidade de chegar nos nossos pacientes aumente, né? Quer dizer, a medicina hoje depende muito, muito. O Luiz está lá naqueles rincões do Brasil, mas lá naqueles rincões do Brasil, apesar de ter doença infectocontagiosa, o problema são as doenças crônicas não transmissíveis. E doença crônica não transmissível, nós não resolvemos. Antigamente a gente dava antibiótico, o cara sarava. Hoje não é mais assim. O cara tem hipertensão, tem diabetes, se ele não comer direito, se ele não tomar os remédios, se ele não tomar os cuidados que ele tem que tomar com a saúde dele, a medicina não resolve. O paciente é o sujeito do seu tratamento. E nós, profissionais de saúde, temos que conseguir convencê-los, temos que ser meio cúmplices para que eles aceitem um projeto terapêutico que não pode ser nosso. É um projeto terapêutico comum. Nosso, no caso do médico, né? É um projeto terapêutico que tem que ser conjunto, tem que ser do paciente e tem que ser do profissional.
Então, essa é uma evolução para a qual a maioria de nós, médicos particularmente, não estávamos e não estamos ainda adequadamente preparados. Temos que aprender um jeito de fazer medicina onde a escuta é muito mais importante. Não é a escuta do coração, é a escuta do que o cara fala, do que o paciente reclama, né? Para poder falar. Veja o caso desses ribeirinhos aí, que desaprenderam como é que faz para viver numa sociedade daquelas por causa do garimpo, e o garimpo lá em Rondônia era um negócio terrível, no Rio Madeira. As pessoas morriam debaixo do rio por causa da. Tinham que ficar cavando a 10 metros de profundidade com água passando. Quer dizer, é um negócio muito terrível esse negócio do garimpo. Bem, esses caras, eles precisam de um outro tipo. Como é que você faz para convencer um cara desses que ele tem que reaprender o que ele desaprendeu para conseguir viver uma vida com qualidade de vida, né? Que é o que o ribeirinho, de uma maneira geral, tem. Então, é um novo enfoque de como se faz medicina. Essa que é a questão. Uhum. Doutor Luiz Marcelo, o doutor Vecina falou exatamente sobre o diabetes, né? E o senhor trouxe aqui essa experiência muito importante dessa telemedicina. Aí eu pergunto, quer dizer, considerando as evidências positivas para o uso, até da teleconsulta a nível global, né? A gente percebe que existe uma notável falta de estudos científicos, exatamente para dar mais transparência à sua eficácia, à sua segurança. E aí eu pergunto, o que que essa lacuna, doutor Luiz, tem a ver com o sistema privado de saúde? Ou não existe relação? Olha, eu não tenho uma posição formada, não tenho essa nem que sim, nem que não. Eu não sei se chega a tanto assim, essa interferência. O sistema privado não, o sistema capitalista sim, mas tudo Sim, bem. Desculpa, Então, Luiz. então vamos substituir o privado pelo capitalista. sim, acho que aí sim, mas eu não sei, sinceramente, eu não sei avaliar, não tenho essa dimensão, essa avaliação que você está me pedindo, né? Tá? Mas eu acho, continuo achando que é um instrumento muito importante e ratifico a posição do professor, a questão da importância do agente comunitário de saúde. Quando eu cheguei aqui, onde eu estou, cheguei em Rondônia em 90, estou aqui desde 97, em Montenegro, né? Os agentes comunitários, eles não sabiam fazer contas, como o senhor disse. Eu categorizei os 34 agentes que eu tinha aqui, que eu cheguei, em 3 grupos, A, B e C. O A sabia ferir pressão, sabia medir, pesar, etc., fazer o básico. O B, mais ou menos, e o C não sabia matemática e português. Não sabia anotar uma. Então, eu tive que dividir durante 2 anos, eu treinei esses agentes a escrever, fazer conta. Os mais graduados já só davam um brilho e tal neles. Os intermediários, foi um trabalho muito importante. Era o PACS, na época que eu cheguei aqui, Projeto de Agentes Comunitários de Saúde, PACS, né? É. Depois virou PSF, depois o programa mais médico, mais ou menos nessa ordem, tá? E acho que é um instrumento muito bom. Acho que ainda ele é muito deficiente. A gente fez uma análise do perfil dos agentes comunitários de saúde nessa região que eu estou trabalhando, aqui, e é muito, assim, uma questão obrigatória, como o senhor disse, professor, o requisito principal é ele ser membro da comunidade, ele tem que morar lá. Então, isso a gente conseguiu implantar, mas não era. Como é que era antes do trabalho? Era assim, era cabide de emprego da Câmara de Vereadores. O cara não aparecia, chegava em comunidade lá, você testemunha, pouco lugar disso, você chegava lá para vacinar, para fazer essa formação de saúde, então, quem que é o agente comunitário de saúde? Ninguém sabia, nunca tinha visto também. Agora já existe uma regulamentação, está um pouco mais sério, mas falta muita capacitação desses agentes comunitários de saúde, que a gente capacitou durante 80 horas, a semana passada eu fui para eles entregar os certificados para eles. Né? Mas uma partícula no universo do Brasil, né? Mas acho que é uma coisa que a gente pode divulgar e as pessoas podem adotar isso como um modelo também, se eles tiverem evidência científica. Né? Então, agora,
a pergunta que o Márcio me fez, então não tenho um parâmetro para dizer assim. Doutor Vecina, preconceito e desconhecimento pode até servir para considerar a telesaúde uma medicina de segunda categoria, né? Mas vamos lá. 40 países da região europeia da Organização Mundial da Saúde têm uma estratégia nacional de telesaúde, incluindo, inclusive, essa estratégia de saúde digital mais ampla, com teleradiologia, telemedicina, telepsiquiatria, sendo que os serviços de telesaúde são mais utilizados em toda a região, isso apontado pelo estudo da Noruega, doutor Vecina. Então, eu queria ouvi-lo exatamente a essa questão ligada, muitas vezes, à desinformação, ao desconhecimento e também ao preconceito. E também a forma de exploração capitalista que nós temos na nossa sociedade, porque essa foi a razão do atraso da gente encontrar a telemedicina aqui no Brasil. O Conselho Federal de Medicina, com médicos que nós, médicos, elegemos, é que foi responsável por esse atraso. E o que ele estava defendendo? Estava defendendo o mercado dos médicos já formados, né? O que é uma imensa de uma vergonha, né? Nós tivemos um retrocesso muito grande que só foi recuperado por causa da pandemia, mas a pandemia não devia servir para um negócio desses. Então, o Conselho Federal de Medicina ainda vai ter que responder por esse atraso e por outras medidas que ele tem tomado nesse sentido do atraso da medicina. Existem coisas que nós não precisamos fazer nas grandes cidades, mas nós que precisamos fazer para essas comunidades que são comunidades longe da civilização, do que a gente chama de civilização, porque estão vivendo de uma forma também civilizada, mas com muitas dificuldades, né? Então, nós temos que aprender um pouco mais sobre a história de como estas questões foram sendo colocadas e como nós teríamos que estar colocando estas questões hoje na assistência à saúde no Brasil. O SUS trouxe um imenso de um avanço, mas ele ainda é insuficiente, né? Nós estamos hoje discutindo que em 2027 não vai ter dinheiro no orçamento para cumprir os comandos constitucionais dos mínimos de dinheiro que tem que ser colocado em saúde e educação. Por quê? Porque primeiro tem que pagar juros. 56% do que é arrecadado nesse país vai para pagar juros, né? E aí o restante vai para pagar a previdência, depois para pagar os funcionários, depois para pagar a saúde e educação. Então, eu acho que a gente tem que ter... Eu passei da idade de brigar contra o capitalismo, esqueci, não brigo mais, não, esquece. Mas eu não posso perder a noção do que é que nos leva a viver do jeito que nós vivemos, né? Eu não posso perder a noção disso. Então, eu acho que a gente tem que aprender, entender, para conseguir articular o que a gente consegue ter de recursos. Veja, o que o Luiz Marcelo está fazendo lá em Rondônia, dependendo do ângulo que você olha, você fala, isso aqui é milagre. Não, isso não é milagre. Isso é capacidade de perceber o que está acontecendo com o nosso povo e buscar alternativas para o que está acontecendo com o nosso povo. É isso que ele está fazendo. Está tentando construir bem-estar social num lugar muito difícil, né? E está conseguindo, coisa que a gente não está conseguindo aqui na periferia de São Paulo. Por quê? Porque a nossa capacidade de enxergar as coisas que ele está enxergando, aqui nós não temos, né? Teve a sorte de ter lá um Luiz Hildebrando, que era uma pessoa fantástica, mas enfim, é difícil, né? Doutor Luiz Marcelo, nós falamos instantes atrás, eu trouxe aqui o exemplo do estudo da Noruega, né? Enquanto a Noruega e outros países da Europa apresentaram até progressos na telesaúde, agora o financiamento, a infraestrutura e os recursos humanos, esses foram identificados como barreiras-chaves para aumentar a absorção e também a implementação em toda a região europeia. E aí eu pergunto,
E o tamanho dessas barreiras no Brasil, doutor Luiz Marcelo? Não, obviamente elas existem, né? Existem, mas, por exemplo, aqui a gente tem esse estudo, mas no município que eu estou aqui, com 12 mil habitantes, a gente acaba tendo acesso via SUS, tem os equipamentos para isso, para consulta de telemedicina, telesaúde no geral, são outros profissionais também, várias áreas, com participação de outras instituições, com especialistas. Eu mesmo, se precisar de um neuropsiquiatra, tá, que não existe aqui em Rondônia, eu vou ter acesso via telemedicina a ele. Não sei se, obviamente, que você tem algumas limitações, mas acho que eu vejo aqui como cidadão e como médico, um avanço muito grande nessa área, nesses rincões aqui. A Paula não tem noção do que está acontecendo, mas eu vejo esse progresso. Há uma capacitação dos profissionais que estão na base, né, que estão no atendimento primário de saúde, para manipular o equipamento, como conduzir a conversa, etc. e tal, e você acaba tendo um acesso mais facilitado do que pelo SUS local, quando você tem que esperar meses para passar num especialista, que às vezes não tem, o psiquiatra não tem aqui. Ele é nômade, ele passa por aqui, mas ele não tem nem que fica aqui em Rondônia e tal. Algumas especialidades você não tem, tá? Então ele acaba preenchendo essa lacuna, acho que desse ponto de vista a gente está num momento bem servido, mas acho que tem bastante coisa para a gente melhorar e ampliar. Doutor Vecina, o senhor falou instantes atrás do Conselho Regional de Medicina. Federal. O regional está aí também. Mas então eu quero falar agora do Regional de Medicina, o CREMESP, aí da capital paulista. Tá bom. E que apresentou uma proposta contrária exatamente a essa criação do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAMED, né? Exatamente por considerá-la insuficiente e também ineficaz para barrar a entrada de profissionais sem qualificação no mercado de trabalho. E aí, nesse sentido, o CREMESP ele defende a urgência na tramitação de um projeto de 2024, é o 2294, é de autoria do astronauta Marcos Pontes, o senador. E ele propõe a exigência de aprovação em exame de proficiência em medicina como condição para a obtenção aí do registro profissional nos respectivos conselhos. E eu queria conhecer a sua opinião. A minha opinião está escrita, publicada, mas eu vou dizer para você qual é. O astronauta vive nas nuvens, então só podíamos esperar uma proposta dessas dele, né? E o Conselho Regional de Medicina tem pessoas, o representante do Conselho Regional de Medicina no Conselho Federal de Medicina é um sujeito a favor da cloroquina e contra vacinas, um médico infectologista que é a favor da cloroquina e contra a vacina. Então, isso dá o diagnóstico da situação. Pois bem, a responsabilidade do Estado é garantir que as instituições funcionem para fazer aquilo que a sociedade quer que seja feito. Então, uma das responsabilidades do Ministério da Educação é garantir as escolas, que as escolas funcionem. Os advogados fizeram lá o tal do exame da ordem. O que acontece com um advogado que é reprovado no exame da ordem? Ele pode fazer um monte de coisas que não é advogar, mas está dentro do conhecimento e das condições de trabalho de um advogado. Ele pode fazer muitas coisas com o diploma de advogado na mão. O que um médico pode fazer com o diploma de médico na mão? Depois de fazer um curso de tempo integral durante 6 anos. 6 anos. Nada. Vai vender pipoca. Agora, de quem é a responsabilidade de um curso desses funcionar? É do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde. Da Educação, com certeza, a Saúde também. Né? Agora, tem cabimento você pôr um sujeito que terminou seu curso médio e fez um exame, entrou numa faculdade de medicina, passa 6 anos num curso de tempo integral, e você chega lá no fim, ele faz uma provinha e fala, não pode, fica aí por aí.
Não. 6 anos. Tem que acompanhar a formação desse cara. O exame que está sendo proposto pelo Ministério da Educação é o caminho. Tem que acompanhar. E essas faculdades têm que ser avaliadas continuamente pelo Ministério da Educação. É a responsabilidade do Estado garantir que estas entregas sejam realizadas, Márcio. Não dá para ver de forma diferente isso. Então, esse caminho dos conselhos é um caminho totalmente equivocado. Olha, nós temos uma falta importante de médicos no país. Além do que, essa falta provocou uma distorção salarial muito grande no país. Hoje, um médico que vai trabalhar aqui no Grajaú, que o Luiz Marcelo não me ouça, porque eu tenho certeza que ele não vive dessa situação, mas um médico que vai trabalhar... Eu fui diretor do Hospital Sírio-Libanês durante 10 anos. Eu fui uma das pessoas que fez o Sírio-Libanês virar OS, e o Sírio-Libanês administra 6 hospitais estaduais. Um desses hospitais é o Hospital do Grajaú, que fica na Zona Sul. Para levar um médico para trabalhar lá 40 horas, eu pagava 35 mil reais por mês. Para levar uma enfermeira para trabalhar 40 horas, pagava 3,5 pau. 10 vezes menos. Um médico na periferia de Barcelona, atendendo na atenção primária, ganha 5 mil euros. A enfermeira, atendendo na periferia para 40 horas, também ganha 3.500 euros. Alguma coisa está errada, Márcio. O que vai acontecer com o salário? Vai ter que haver uma reequalização. Não tem saída. A enfermeira vai ganhar o piso, que faz muito bem, a briga deu certo, né? E os médicos vão ter que ganhar menos. Não tem SUS que aguente pagar isso. Agora, nós queremos ter mais médicos, teremos que ter melhores médicos e queremos ter melhores e mais felizes médicos. Agora, um médico que encontra um local para trabalhar, onde ele tenha os instrumentos necessários para fazer isso e tenha pacientes para atender, vai ganhar 8, 10 pau por mês, no início da carreira, que é o que um engenheiro ganha. Tem uma transformação ali na esquina, que nós vamos ver acontecer. E nós podemos fazer dessa transformação um desastre. É o que o Conselho Regional e todos os conselhos no Brasil de medicina estão querendo fazer. Mas nós temos que ter, é disso que eu falo quando eu digo que nós temos que ter a noção da história. Porque senão a gente vai se surpreender. E quando a gente se surpreende, a gente só faz bobagem. E aí precisa de psiquiatra para tratar. E não tem psiquiatra suficiente para tratar tanta loucura assim. Então, minha opinião, Márcio. Doutor Luiz Marcelo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 2 bilhões de pessoas vivem em áreas rurais e remotas em todo o mundo, não têm acesso a soluções de saúde. Uma causa significativa é a falta de acesso à banda larga nessas áreas, o que acaba impactando muito os serviços de telesaúde. E essa divisão digital da OMS exatamente está fazendo o esforço de tentar minimizar essa diferença. Sem internet de alta velocidade confiável, essas populações rurais elas não podem utilizar totalmente consultas de telesaúde baseadas em vídeo, monitoramento remoto e também outros aplicativos de telesaúde que acabam consumindo a largura da banda, né? E nessa experiência brasileira, doutor, qual que é o impacto da ausência de um sinal de internet representa? Então, eu vou falar da experiência que a gente tem aqui, né? Então, no núcleo nosso avançado, no Baixo Madeira, nós temos uma internet de satélite de boa resolutividade. Cara, não tem, tá? Mas são 10 comunidades que a gente atende, que elas são esparramadas, né? Elas são dispersas, são pequenas comunidades de 10 a 40, 50 pessoas. Então, por isso são 10 comunidades, não é uma coisa gigante, são 350. Então, alguns pontos das comunidades você não tem comunicação Wi-Fi, você tem que se deslocar até o ponto da luz para poder passar o caso, fazer a consulta, você não tem. A ideia nossa era, junto com
o governo local do Amazonas, né, em Rondônia, mas a gente trabalha no Amazonas, era fazer uma linha de conexão para essas internets, os satélites, etc. e tal, de pontos, eu não sei calcular o quanto, mas a gente calculou mais uns 10 a 15 pontos que manteria uma malha de comunicação entre todos os agentes comunitários de saúde e a gente aqui, e eles entre eles se comunicando, pedindo socorro, fazendo as consultas ambulatoriais. Essa é a solução que a gente tem. Para o momento, a gente não usa banda larga, a gente usa comunicação por satélite e todo o garimpo usa também. Elon Musk, Starlink. Isso, Starlink, para ser mais específico, é isso mesmo. E todo garimpeiro ajuda bastante, tem Starlink também. Eles são mais informados que a gente sobre tudo, sabe? Enfim, estratégias da polícia, etc. e tal. Uma coisa impressionante. Então, acho que tem tecnologia para isso. O custo, né, é caro. A gente paga aqui R$580 por mês para móvel e 280 para fixa. A gente tem 3, então é fácil de um pau e meio, mais ou menos, redondando, por mês, né, no nosso projeto. Mas acho que existe essa tecnologia, uma questão de equacionar a disponibilidade dela, o preço também, coisa mais justa, né, mais honesta, na minha opinião. Doutor Vecina, uma análise de custo-benefício da implementação da telesaúde é essencial exatamente para entender o impacto financeiro. É o que pensa a Associação Médica Americana, que fez um levantamento mostrando que 85% dos médicos indicam que a telesaúde aumenta a pontualidade do atendimento, enquanto que 75% afirmam que a telesaúde lhes permite fornecer cuidados de alta qualidade. No Brasil, já está na hora da gente começar esse tipo de avaliação, exatamente para tentar potencializar a prática, doutor? Veja, nós temos um problema no Brasil que é anterior a isso, é a organização das filas de acesso. O Brasil sabe fazer filas. Nós temos filas hoje de transplantes. Não, você riu porque sabe fazer fila. É verdade, a gente também sabe, nesse sentido que você riu, fazer fila. Né? Arrumar uma fila para criar uma burocracia, né? Criar uma dificuldade para gerar uma facilidade. Mas o Brasil, por exemplo, a fila de transplantes é uma fila, no Brasil inteira, respeitadíssima. Ela é gerida através da ordem de chegada e pela gravidade dos casos. É importante que exista a fila, porque não existe órgão sobrando, os órgãos só acontecem quando, infelizmente, alguém morre, né? Então, tem que haver uma organização estruturada. Nós estruturamos, hoje o Brasil é o maior transplantador público de órgãos do mundo, e com equipes com um sucesso muito grande. O maior hospital de transplantes de rim do mundo fica aqui no Brasil, com mais de 10 mil transplantes, o Hospital do Rim, aqui ligado à Unifesp. Então, nós sabemos organizar a fila, só que a fila da cardiologia, a fila da oncologia, a fila da ortopedia, nós nunca conseguimos organizar em lugar nenhum do Brasil. A tecnologia, essa tecnologia que nós estamos conversando aqui, de acesso através da telesaúde, telemedicina, ela pode substituir a consulta sem necessidade, numa área em que eu não tivesse necessidade de fazer teleconsulta. Essa seria a pergunta a ser feita. Em vez de fazer a consulta presencial no centro de São Paulo, eu faria só telemedicina. Eu acho que isso não é uma boa ideia. Eu acho que porque isso vai diminuir a proximidade do terapeuta com o paciente. Existem condições em que isso pode trazer vantagem. E existem condições em que eu acho que isso não traz vantagem. Né? Essa separação, essa falta de contato físico entre o paciente e o médico sempre deverá existir. Na minha opinião, eu acho que é insubstituível o contato médico-paciente a longo prazo. Então, o que eu vejo no futuro, eu vejo que nós vamos ter muita telemedicina, a telemedicina terá um espaço, que impacto ela vai ter em custo?
Certamente é mais barato fazer uma consulta por telemedicina, até do ponto de vista dos deslocamentos. Aliás, Mas doutor Ercílio, se me permite, eu vou até dar um exemplo aqui da Austrália, que fez exatamente esse levantamento. Mostrou que o custo da telesaúde, em média, sairia por $79, enquanto que o presencial, $146. Por várias razões, inclusive por causa do deslocamento, do aumento do consumo de combustível, todas essas questões. Agora, eu acho que o que vai nos direcionar para a utilização adequada das ferramentas não é necessariamente exclusivamente o custo. É também o custo, mas não é exclusivamente o custo. É o que eu posso agregar de resolutividade, agregar de melhor cuidado à prática assistencial. Então, não tem resposta simples, as respostas continuam sendo complexas, Márcio. Dr. Gonzalo Vecina, médico sanitarista, professor da Escola de Saúde Pública da USP, muito obrigado pela sua participação em mais um Contraponto, doutor. Muito instigante, muito obrigado. Foi ótimo encontrar aqui Luiz Marcelo e me reencontrar com onde eu comecei a fazer alguma coisa na área da saúde, que eu participei da implantação do estado de Rondônia e fui um dos implantadores do hospital de base lá de Rondônia, de Porto Velho. Antigo hospital de base. Sou culpado. Muito bem. Dr. Luiz Marcelo Camargo, professor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, ele que coordena o projeto Saúde Infinita, que é uma iniciativa do Instituto Nacional de Epidemiologia da Amazônia Ocidental. Um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela sua participação no Contraponto, Dr. Luiz Marcelo. Márcio, eu que agradeço, foi um momento muito especial. Fiz uma presente do professor Vecina aqui, foi muito bacana e eu estou sempre disposto aqui a colaborar modestamente com informação. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá. Trocando em Miúdos. Programa produzido e apresentado por Márcio Alvarenga. Visite o nosso site www.programatrocandoemmiudos.com.br